Olha, eu sei que você nunca entendeu a razão de viver esgotado, cansado, desmotivado, mas hoje eu quero te explicar finalmente o que está por trás disso. Por que você vive sem motivação e por que parece que a apatia domina totalmente a sua vida. Meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e o que eu mais vejo na minha clínica são pessoas, são pacientes que acabam, enfim, sem nenhuma razão para viver, que chegam para mim sem saber o que importa, para que elas estão aqui e como ganhar essa motivação, a tão sonhada motivação. E é nesse vídeo aqui que eu vou te explicar mais sobre como isso funciona, explicar as razões de você continuar sem conseguir sair da cama facilmente, não consegue nem lavar uma louça porque parece que tem um peso do mundo nas suas costas. Então eu quero explicar todo esse caminho para você sair finalmente da apatia e no final desse vídeo ainda eu vou te dar 3 dicas simples e rápidas que vão te ajudar a sair um pouquinho desse estado melancólico, digamos assim. Então, se você quer fazer isso, se você quer e precisa sair desse estado desmotivacional, vem comigo, tem muito conteúdo nesse vídeo interessante, espero poder ajudar. Bora lá? Bora lá! Você naturalmente não nasceu desmotivado. Existiu alguma coisa durante o seu desenvolvimento que deixou você nesse estado de apatia. Ou seja, a desmotivação, que é a falta de motivação, ela vem sendo construída ao longo da sua vida. Existe uma razão de você estar assim. E normalmente essa razão se chama estresse crônico. Estresse crônico é basicamente um momento onde o seu corpo frequentemente precisa se adaptar a novas situações ou estar presente com coisas muito aversivas, coisas muito negativas. Por exemplo, algum abuso, ou alguma violência, ou alguma desigualdade. Migração também entra nesse processo de estresse. E tudo isso vai acumulando ao longo do tempo. Se você teve uma vida que foi marcada por esses estressores, é possível que você comece a ficar um pouco mais sensível às situações do dia a dia. Porque o seu cérebro está sensível. É o seu cérebro aqui dentro que está te deixando cansado. E esse cansaço não acontece do dia para a noite. Ele acontece ao longo de muitos anos. Por isso que eu falei que você não nasce desmotivado. Você fica desmotivado. Você acaba desenvolvendo essa desmotivação, essa apatia. Seu cérebro fica bom em ser apático, em ser triste e melancólico. É a maneira que ele encontrou de sobreviver, de uma certa forma. Então, ambientes que podem ser estressores, como escola, trabalho, ciclos sociais, relacionamento, família, tudo isso exige de você uma certa carga de adaptação, de certa forma, e seu cérebro precisa se adaptar àquela situação específica. Se você fica muito mais tempo se adaptando e lidando com situações difíceis, é muito complicado o seu cérebro ficar numa situação de tranquilidade, digamos assim. E aí, a partir disso, você pode começar a experienciar algumas situações de desequilíbrio emocional, de falta de perspectiva, uma desregulação cerebral, digamos assim, que impacta, obviamente, nas suas emoções, pensamentos e comportamentos, que é o que nos importa agora. Mas só para poder explicar um pouco mais detalhes, existe um hormônio chamado cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, e esse hormônio, quando tem muito dele na sua corrente sanguínea, você acaba estando nesse estado de estresse, onde você está sempre preparado para lutar, fugir ou congelar, porque no final das contas, é assim que o nosso corpo responde às ameaças da vida. E quando eu falo ameaça, não é só um assalto à mão armada. Pode ser também uma prova na escola, um término de relacionamento, uma briga dos seus pais. E esse estresse crônico, essa instabilidade toda, vai começar a ter em você alguns traços de pensamentos que vão deixar você mais sensível. Eu quero dar uma ênfase maior nos pensamentos. E os pensamentos são tudo que passa pela nossa cabeça. Se eu estou na rua, por exemplo, eu posso pensar, nossa, que pássaro bonito, nossa, que dia maravilhoso. Ou eu posso pensar coisas como, nossa, muito barulho nessa rua. Caramba, eu não consigo sair dessa depressão. Ou, nossa, aquela pessoa tá me olhando estranho. Você percebe que são vários pensamentos que vão acontecendo ao longo do dia e dependendo de como você aprendeu a pensar, lembra lá do estresse crônico? Você aprendeu a viver de uma certa maneira com muito estresse e muita adaptação? Dependendo de como foi essa sua história, você lida e pensa e avalia o mundo
de certas formas. E esse pensamento é essa avaliação, essa interpretação do mundo, dos outros, de você mesmo e do seu futuro. Pensar coisas como, minha nossa, se eu não passar naquela prova, eu não vou conseguir ser uma pessoa na vida, é um pensamento muito catastrófico, que provavelmente pode ter se originado num estresse no seu passado, em alguma coisa que na sua história te estressou a ponto de ter que se preparar o máximo possível para esse evento, no caso a prova, e você precisa lidar com aquilo da melhor forma possível. E o seu cérebro interpreta essa situação da pior forma possível, exagerando, reforçando uma ideia que não é realista de que a prova vai ser definitiva para o seu futuro profissional e de carreira. O que a gente bem sabe que não é verdade. E a gente sabe de tudo isso porque um cara lá atrás, lá nas décadas de 60, 70 e 80, criou uma teoria chamada teoria cognitivo-comportamental, que no futuro se transforma na terapia cognitivo-comportamental e que, no geral, a gente pode chamar de TCC. A TCC é uma teoria, é uma abordagem psicológica que traz muito foco para o nosso pensamento, ou seja, para a forma que a gente interpreta o mundo. E esse cara que fez essa pesquisa lá atrás chama Aaron Beck, e ele foi responsável por basicamente revolucionar a forma que a gente entende os seres humanos. O Beck disse, então, que situações sempre vão gerar certas formas de pensar, e esses pensamentos vão influenciar diretamente nas nossas emoções, nos nossos comportamentos e na nossa fisiologia, ou seja, como o nosso corpo reage. E tudo isso também vai influenciar os pensamentos e os contextos que a gente está vivendo. E por que isso é importante para você que está desmotivado? Eu quero que você perceba alguma situação específica. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está tendo um namoro, você namora essa pessoa, a Juliana, há 2 anos. A Juliana dá um pé na sua bunda, vocês terminam e você fica muito triste. E é de se esperar que você fique muito triste, afinal de contas você acabou de terminar um relacionamento de 2 anos. Perfeito, você terminou um relacionamento, lembra do estresse? Passou por esse estresse agudo, né, esse estresse mais forte ali naquele momento, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você ainda tá um pouco triste, mas a vida que segue. E vamos pensar que depois de 6 meses do seu término, chega uma pessoa em você, sei lá, Caraca, eu preciso do nome de uma pessoa, não sei o nome de pessoas. A Jéssica. Jéssica chega em você tá numa balada, você encontra ela, você começa a conversar, trocar ideia, trocar mensagem, blá, 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 blá. Mas você não pode deixar de pensar que, minha Nossa Senhora, essa Jéssica vai terminar comigo igual a Juliana terminou comigo no passado. Isso vai te deixando ansioso, isso pode te deixar ciumento, isso pode te deixar cada vez mais triste, cada vez mais desmotivado para continuar naquele relacionamento ou se engajar em qualquer outro relacionamento. Você percebe então que existe um componente aqui mental, né? O seu cérebro está começando a pensar coisas de certa forma que ainda nem aconteceram. Você começa a pensar que a Jéssica vai terminar com você só porque a Juliana terminou com você. Mas nada indica necessariamente que ela vai terminar com você, além das suas próprias cabeças e da sua própria experiência. Então você, em vez de começar um namoro com a Jéssica, ser feliz com ela, seguir sua vida com ela, você se afasta, você se isola e não se engaja mais naquele relacionamento. Ou seja, você perde a chance de se relacionar com a Jéssica só porque na sua cabeça você acha que ela vai terminar com você igual a Juliana terminou com você no passado. E isso, com o tempo, vai te desmotivando a entrar em relacionamentos, a sair de casa, a frequentar ciclos sociais. E aí você começa a perceber que existe uma perspectiva prévia, então, da desmotivação. Porque a desmotivação, de uma certa forma, impede você de agir. Impede você de realizar comportamentos que sejam válidos para ti. E é aqui que a gente começa a entrar na nossa explicação central. A razão de você viver super desmotivado está nesse ponto que eu vou explicar agora. Mas antes de explicar, por favor, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal também, porque vai ter muito mais conteúdo desse tipo por aqui, e dando esse like aqui embaixo você dá uma força enorme. Então, percebe, você tem um estresse prévio na sua vida, né, de uma certa forma. Esse estresse deixa você considerando o mundo, percebendo o mundo, interpretando o mundo a partir dos seus pensamentos, de uma forma que é sempre preocupante. E isso pode gerar em você esse sentimento de tristeza, esse sentimento depressivo. Você tem pensamentos do tipo, não vale a pena me engajar em outros relacionamentos,
não vale a pena dar bola pra Jéssica, não vale a pena porque ela vai me trair, vai acabar com o relacionamento, qualquer coisa do tipo. Então esse pensamento prévio começa a bater na sua cabeça. Isso vai te deixar, de uma certa forma, triste, magoado, com raiva, apático. E o que você faz com isso tudo? Você fica em casa, você não sai com ela, você deixa de curtir a vida, você deixa de frequentar os lugares que você antes frequentava, você começa a mexer no celular muito mais do que gostaria para poder tirar isso da cabeça, você começa talvez usar substâncias para deixar um pouco as coisas mais tranquilas. E você envolve, então, com esses comportamentos passivos que a gente vai acabar chamando. Ou seja, são comportamentos que não te engajam em nada, basicamente. Eles são passivos porque eles não têm motivação para acontecer. Perfeito. Então você entende que existe um ciclo aqui entre pensamentos disfuncionais, que são muito catastróficos muitas vezes, são muito irrealistas, que geram sentimentos depressivos, de melancolia, e depois geram também comportamentos passivos, comportamentos que não te levam a lugar nenhum. E esse é um ciclo que se retroalimenta. E aqui está a sua explicação do porquê você não consegue se motivar. E esse ciclo, quando você começa a perceber que ele está acontecendo na sua vida, ele de certa forma se torna fácil de quebrar, porque agora você sabe o que você tem que fazer. E se você não percebeu ainda como você pode quebrar esse ciclo sozinho, eu vou te explicar como eu faço isso lá na minha clínica com meus pacientes, sempre utilizando técnicas baseadas em evidência dentro da psicologia. Então, vem comigo, é mais simples do que você imagina, mas vai exigir um pouco da sua parte. Bom, como a gente tem esses 3 componentes centrais para lidar com esse seu desânimo, e no geral, esse humor deprimido, lembrando sempre, pensamentos, emoções e comportamento. A gente tem que lidar com esses 3 componentes individualmente. Então vamos começar pelo mais simples e pelo que você talvez tenha melhor efetividade, que são os comportamentos, tá? Sair desses comportamentos passivos vão ser a chave para a gente começar a quebrar um pouco dessa desmotivação. Quando você começa a ficar só nesse ciclo e ficar remoendo esses pensamentos depressivos e começa a ficar remoendo essa desmotivação, você tende a não fazer nada de valioso para você. E quando você não faz nada de valioso para você, a gente entende que, bom, não tem realmente motivo para viver. Porque se você tá o dia todo no celular, você tá o dia todo jogando videogame, no modo automático, você tá o dia todo deitado na cama, cara, realmente é muito difícil de ver perspectiva em qualquer coisa que você vai fazer. Mas, se enquanto você está triste, você vai para um parque, vai andar de bike, vai jogar bola com os amigos, vai, sei lá, vai para uma festa, qualquer coisa, vai ler um livro, vai ver um filme que te chama mais atenção, você começa a ver a vida por outros olhos. Então, imagina de novo nesse caso aí da Jéssica, que vocês dois, né, você e a Jéssica estão conversando, e aí ela te chama para sair. E no automático ali, você começa a pensar, dar desculpa, a racionalizar de uma forma de que vai te colocar em casa e não vai te fazer sair com ela. De novo, porque você está preocupado, que ela vai trair você e tudo mais. Em vez de você dar qualquer desculpa e ficar em casa, uma boa saída para isso seria sair com ela. Independentemente do que você for pensar. Apenas sair de casa com ela. E talvez não precisa ser com ela, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer coisa que você for fazer. Menos ficar em casa. Porque se você fizer isso, você se afasta desses comportamentos passivos, entra em contato com o mundo e você começa a ver o mundo de forma mais realista. Eu tinha esse paciente que tinha uma certa ansiedade social e ele queria comprar um livro. Ele chegou na livraria, a livraria tava sozinha, assim, não tinha ninguém na livraria, tava bem vazia, só tinha o dono da livraria. E aí ele passou na cabeça dele automaticamente, não vou entrar aqui porque esse cara vai me achar estranho. E aí ele parou, segurou 2 segundos ali na porta da livraria e entrou na livraria. Mesmo ansioso. E quando ele foi, conversou com o dono da loja, começaram a bater mó papo, conversaram, saiu de lá super feliz. Esse meu paciente saiu da loja super contente, super feliz de ter feito isso. Por quê? Porque ele percebeu que existem mais coisas no mundo que não são só a nossa própria perspectiva de futuro, perspectiva com as outras pessoas. Não são só os nossos pensamentos.
Então, se você se engaja em comportamentos, mesmo que pequenos, você começa a lidar com essa desmotivação. E aí, de novo, eu dei o exemplo de sair com a Jéssica, mas talvez sair com a Jéssica seja muito difícil para você ainda. E tá tudo bem. O que você pode fazer seja, talvez, sei lá, dar bom dia pro porteiro, seja lavar uma louça, seja sair com um cachorro. Qualquer coisa que vai tirar você desses pensamentos que o tempo todo batem na sua cabeça de que o mundo é inseguro e que você é um fracasso. O que vai nos levar à segunda forma de mudar essa situação toda que você vive, que é a reinterpretação dos pensamentos. Eu quero que você entenda que pensamentos são apenas pensamentos e nada mais. Pensamentos não são necessariamente verdadeiros. E você precisa começar a perceber isso. Você precisa começar a perceber que seus pensamentos podem ser 0% verdade, 100% verdade, ou alguma coisa no meio do caminho. Eu tenho pensamentos equivocados, você tem, todo mundo tem pensamentos equivocados o tempo todo. O fato de você pensar que a Jéssica vai te trair não significa que ela vai te trair. E avaliar se aquele pensamento é verdadeiro ou não vai ser essencial para que você tenha pensamentos mais realistas. Agora você entendeu que avaliar pensamentos e comportamentos vai ser essencial para que você saia desse desânimo. E uma outra coisa importantíssima que, se você não fizer isso, nada vai funcionar para ti, é a contemplação, a realização, a percepção, a ideia de que você tem valores. O que são valores? São coisas essenciais. São coisas que você gosta porque gosta. Um exemplo de valor poderia ser um bom namorado, ou ser um pai presente, ou ser um trabalhador responsável, ou cuidar da sua própria saúde. Qualquer coisa nesse sentido que você gosta porque gosta é um valor para você. E se você não sabe quais valores você tem e o que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer, você não sabe muito bem por onde começar. Lembra que eu falei ali agora há pouco sobre ativar comportamentalmente, ou seja, sair desses comportamentos passivos e começar a viver a vida novamente? Se você não sabe o que é importante para você, como que você vai agir de uma certa maneira? É como dizer para você sair andando por aí sem um rumo. Você precisa desse rumo, dessa direção, desse norte, que seria o valor. Então, quando você estiver pensando em começar a fazer esses comportamentos mais ativos, você pode se perguntar: o que é importante para mim que eu não estou fazendo há muito tempo porque eu estou muito desmotivado? Por exemplo, você gosta de tocar violão, mas você não toca violão tem muito tempo porque, de novo, muito estresse crônico, muita desmotivação, e você deixou o violão de lado, mas você ainda gosta de tocar ele. Por que, em vez de você só deixar aquele violão tomando poeira, você vai lá, toca uns acordes uma vez por dia, 5 minutinhos, e começa a reavaliar: nossa, eu sou bom nisso, nossa, isso aqui é legal, nossa, tem mais coisas para fazer no mundo do que só ficar na minha cama. E começa a entrar em contato novamente com a vida. Porque o meu papel, no final das contas, é fazer você ter esse contato com uma vida que vai valer a pena, de verdade. E se você tem clareza desses valores, as coisas facilitam muito pro seu lado. Veja bem, eu te expliquei como funciona o ciclo da desmotivação, essa espiral da depressão que eu acabei dando mais foco durante o vídeo, e te dei 3 dicas bem rápidas e simples de você começar a sair desse ciclo. Porém, é muito, muito importante que, se você realmente está nesse desânimo, nesse marasmo há muito tempo, talvez você esteja com algum quadro depressivo de alguma forma, que você procure ajuda. E é claro que eu posso te ajudar a facilitar esse caminho. Eu atendo muitos pacientes que podem ser exatamente como você, que não vem mais cor no mundo, que não tem mais sabor em nada e que não conseguem nem levantar da cama direito. Mas com um bom acompanhamento, com uma boa parceria, eu tenho certeza que a gente pode desenvolver novas habilidades para você e sair dessa desmotivação como um todo. E se você tem interesse, então, e acha que tudo que eu falei aqui faz muito sentido para a sua vida, me chama no link aqui da descrição, que eu vou sempre estar lá para poder ajudar, que eu vou sempre poder te acompanhar em um processo terapêutico, de psicoterapia, sempre baseado em evidências e sempre facilitando da forma mais prática possível todas essas coisas que a gente vem falando aqui durante o vídeo, na sua vida de forma personalizada para você. E de novo, se você quer que mais pessoas saibam sobre esse tipo de informação, que mais pessoas consigam ser ajudadas com o meu conhecimento em psicologia,
deixa o like aqui embaixo, compartilha para quem você acha que precisa e se inscreve, não deixe de se inscrever porque vai ter muito mais conteúdo vindo por aí. E se também ficou com alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários que eu vou estar super ali para poder ajudar e poder responder todas as dúvidas de vocês. Certo? Beleza! Então é isso, gente. Até mais. Nos vemos na próxima.